Hoje é quinta, 23 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Financeiramente interessante e esportivamente muito mais. E com isso o Botafogo vai somando muitos recursos em relação às premiações nesta temporada de 2024. Isso é muito bom, pensando no caixa do Botafogo e até mesmo nas ações da SAF. E o técnico Arthur Jorge, na entrevista coletiva que aconteceu ontem, falou sobre o início do jogo e também comentou em relação à mentalidade vencedora que ele quer do time. E esse detalhe é muito importante para a gente conversar aqui no nosso Giro de Notícias. Então roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS. Claro, se você conseguir a antecipação imediata, é muito interessante para de repente você pagar uma conta, se planejar para alguma viagem, mas quem pode te dar mais informações é a equipe da Mais Ágil. Vou deixar o link tanto no primeiro comentário e na descrição, e lá vocês vão conversar com os especialistas e vão tirar todas as suas dúvidas. Claro, se tudo for colocado da maneira que você achar bem interessante, você fechará qualquer negócio com a Mais Ágil. O Botafogo ontem conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. 2 triunfos em cima da equipe do Vitória da Bahia, em 2 jogos em que o Botafogo soube controlar, né? A gente vem com uma sequência bem interessante de partidas fora de casa, com 2 vitórias e um empate. Um empate que até mesmo nós poderíamos ter vencido a equipe do Fortaleza se tivéssemos colocado ali uma força máxima. Porém, como o Botafogo está passando por um momento de vários jogadores lesionados e com elenco com muitos atletas no DM, as coisas não estão ainda da maneira que todos pensam. Porém, a classificação aconteceu em uma parte da partida muito bom e em outra parte da partida até mesmo com algumas dificuldades, mas o Botafogo tem conseguido, em menos de 40 dias de trabalho de Arthur Jorge, mostrar um futebol que é, no meu ponto de vista, bastante competitivo. E o técnico falou a respeito disso na entrevista coletiva, mas eu vou trazer isso um pouco mais para frente nesse nosso giro de notícias de hoje. Mas eu quero falar também da parte financeira. O Botafogo, com esta classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, arrecadando o que recebeu na terceira fase e o que receberá nas oitavas de final, já tem R$5.670.000 já adquiridos. Pela participação na terceira fase, o Botafogo ganhou 2,2 milhões e agora, com a participação nas oitavas, que já está garantida, o Botafogo receberá 3,5 milhões de reais. Então, meus amigos, são 5.600.000 já garantidos em relação às premiações. E isso é importantíssimo. Entra dentro de um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no canal e eu quero não ser chato, mas repeti-lo. Pela SAF, o Botafogo, ele montando times interessantes, você consegue valorizar os seus ativos e também entrar nas competições e arrecadar com as premiações. Só para vocês terem uma ideia, semana passada eu até trouxe isso aqui no canal. Somente na Copa Libertadores já faturou, com a classificação nas oitavas de final, 32,5 milhões de reais. Então é uma quantia interessante. Se você soma as duas coisas, dá quase 40 milhões. Então o Botafogo conseguiu arrecadar só em premiações nesse ano de 2024 40 milhões. E se Deus quiser, esse número vai aumentar muito. Porque você pode chegar numas quartas de final, pode chegar numa semi, pode ganhar a Copa do Brasil, por que não? Você tem a Copa Libertadores América, que com cada fase que você vai avançando, você pode aumentar a sua premiação. Fazer o caixa é muito importante para um time como o Botafogo, que nesse momento está em um processo de reconstrução. Ainda temos alguns problemas financeiros que estão sendo ajustados, porém, bons times fazem com que o Botafogo chegue em fases agudas da competição. Mas arrecadar em pouco menos de 6 meses, quase 40 milhões somente com premiações, isso mostra que o Botafogo está indo no caminho certo. Monta time forte que você vai brigar lá em cima e brigando lá em cima você vai arrecadar mais. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, manda esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, comente aqui embaixo o que vocês acham desse processo do Botafogo, né, de arrecadar mais, conseguir mais recursos e ir crescendo gradativamente financeiramente. Falem aqui embaixo. Eu quero falar também sobre o que o Arthur Jorge comentou na entrevista coletiva sobre mentalidade vencedora. E é isso que o Botafogo está tendo, né? A gente disputou 2 partidas fora de casa
em caráter decisivo. A gente teve o jogo contra o Universitário em que tínhamos que vencer para sairmos lá de Lima com a classificação garantida para as oitavas de final e conseguimos. Ontem jogamos contra um time chato que fez de tudo para ganhar o jogo extracampo e dentro de campo, e o Botafogo conseguiu sair do estádio do Barradão com uma vitória. E são 2 vitórias consecutivas que a gente tem fora de casa. E entra dentro de um assunto que o Arthur Jorge já chegou a comentar há algum tempo em uma entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre o Botafogo agora vai jogar partidas fora de casa. Ele falou, não quero saber, eu quero ganhar tanto dentro quanto fora de casa. Está sendo isso que está acontecendo. Claro, existem diferenças, principalmente no tapete, no solo, né? O Botafogo tem hoje um dos melhores gramados do Brasil. É sintético, mas é um dos melhores do Brasil. E quando você vai para um Barradão, para um Castelão, que são gramados ruins, o Botafogo sente. Ontem, no começo do jogo, você teve, claro, o volume inicial da equipe do Vitória. Vou colocar essas falas do Arthur Jorge, falando também sobre o início da partida da equipe rubro-negra. Porém, um outro ponto que foi muito importante a respeito disso é a parte de que o gramado também atrapalhou. Você até se acostumar com um gramado ruim é complexo, né? As pessoas quando vêm jogar no Newton Santos sempre falam, a gente tem que se adaptar ao gramado do Newton Santos, que é um gramado sintético, e se adaptar a gramados ruins. Mas o Botafogo, com essa mentalidade que o Arthur Jorge está tendo, mentalidade vencedora, uma mentalidade de um time que quer conquistar algo nesse ano, tem conseguido vencer os jogos e tem conseguido avançar nas competições. Estamos em 2 oitavas de final, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Temos caixa para muito mais. Temos caixa até mesmo para as competições de mata-mata e também para a competição nacional, que é o Campeonato Brasileiro. A janela será muito importante também para isso, é um tema que eu quero conversar com vocês mais para frente aqui no nosso canal do TF. Mas vejam aí as falas do Arthur Jorge em relação ao jogo, né, dessa dificuldade inicial do Botafogo, depois o ajuste tático que ele fez e, claro, também trazê-lo falando sobre essa força mental que ele quer do nosso time. É verdade, nós vínhamos cá com uma intenção de poder vencer o jogo. Não tivemos a entrada que queríamos, fomos muito pressionados, tivemos dificuldade em acertar as nossas marcações defensivas nos primeiros 15, 20 minutos. A partir do momento em que ajustamos e conseguimos estabilizar, creio que passámos a ter maior controle do jogo, tivemos também mais momentos com bola, acabamos por, dentro desses momentos com bola, termos também a capacidade de finalizar 2 vezes para nos pôr mais em vantagem na eliminatória, sendo que trazíamos uma vantagem de 1 golo, fizemos 2 golos cá e depois foi uma tentativa da equipa suportar aquilo que seria uma reação natural do adversário. Muito feliz pela qualificação, mais uma partida vencida e onde nós queremos continuar a ter esta ambição e esta determinação de continuar a ganhar. Não, nesta altura temos uma mentalidade ganhadora, porque nós tínhamos assumido, e era uma questão também de determinação nossa, mesmo com uma vantagem de 1 golo que trouxemos do Rio, aquilo foi o comportamento e a mentalidade, a atitude de todo o elenco, foi sempre em busca da vitória, foi sempre procurar ganhar o jogo aqui hoje, não estar à espera daquilo que poderia o jogo dar, mas sim buscar aquilo que seria assumidamente vencer, e a prova disso é que tivemos em vantagem 2-0, sofremos já mais perto do final, mas acabamos por vencer. E missão cumprida, um jogo muito competente de toda a equipa, de todos os jogadores, para podermos seguir em frente nesta Copa. Valeu, queridões, valeu, queridonas. Hoje volta ali por volta de meio-dia com o nosso almoço com o TF. Hoje o Resenha com o TF está bem botafoguense, né? Hoje o Resenha com o TF, 2 assuntos bem de Botafogo. Um, René Playboy, foi zagueiro do Botafogo naquele Brasileiro de 92, onde o Botafogo foi vice-campeão. Existem várias histórias que foram colocadas em relação a ele. Vamos perguntar tudo. Meu trabalho é perguntar e vamos ver se ele vai responder. E às 16 horas, Bernardo Gentili do Fogão Net também será meu convidado para a gente conversar sobre jornalismo, sobre o Botafogo. Então entrem lá e promessem que nossa live com o Gentili bater pelo menos 1000 pessoas simultaneamente. Vai rolar Tropa do Gordão, hein? Vamos ver o que eu vou fazer. Valeu, gente. Abraço. Beijo, tchau, tchau. Fui. Link do Resenha com o TF aqui embaixo. Então, 14 horas, um papo com o René Playboy. E às 16, um papo com o Bernardo Gentili. Ambas as lives já estão lá programadas. Valeu e fui. Tamo juntos.